Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então a ideia, a proposta dessa semana em Sociologia é a gente retomar um pouco o conteúdo e as discussões de Sociologia que a gente já tinha feito nas aulas passadas antes do recesso. E vocês lembram que a gente trabalhou o tema teorias que excluem, né? Como que, de certa forma, algumas teorias dentro da história que foram elaboradas e criadas passaram a ser fortemente pensado por grupos, por determinados grupos sociais que geraram discriminações, violências e até mesmo ajudou a perpetuar guerras, né? Guerras aí mundiais, vamos pensar assim. Então é justamente dentro desses aspectos que a sociologia vem trabalhar esta semana. E aí eu trouxe aqui como imagem inicial dessa nossa aula uma obra lá com o título A Redenção de Can, né? Que é uma pintura em tinta a óleo que retrata sobre o artista espanhol Modesto Brócolos em 1895 e ele tenta retratar na sua obra a seguinte ideia: as teorias raciais controversas do fim do século XIX. Então existiam várias teorias controversas em relação à raça, em que uma era superior, a outra inferior, então ele tentou retratar na sua obra A Redenção de Can, onde ele destaca ali a ideia dessa busca, né, esse fenômeno social ali no século XIX, de uma busca de um branqueamento gradual das gerações de uma mesma família por meio da miscigenação. Então ele traz à luz a essa discussão, como entender que essas teorias racistas trouxeram para dentro da sociedade, ali no século XIX, essa ideia de um branqueamento por meio ali dessa miscigenação entre diferentes raças. Então, pensar essa ideia é pensar primeiro, quando ocorreu isso, né? Então, no final do século XIX, houve uma disseminação no Brasil de conceito de superioridade racial que tinham adquirido grande prestígio já no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, para lá, e de repente veio para o Brasil também essas ideias ou essas teorias. Então, inspirado onde? Nas ideias do evolucionismo e do colonialismo, que é o que a gente já estudou em outras aulas, o pensamento, então, científico brasileiro da época, que era fortemente marcado, então, por um racismo, adotou teses científicas do darwinismo social, ou seja, de espécies que melhor se adaptam e sobrevivem numa seleção natural, né? E da eugenia também racial, que é aquele que defendia que determinada geração era mais forte que a outra, que uma raça era mais forte que a outra e por isso que ela deveria se perpetuar e tal. Então, para defender essa ideia de um branqueamento da população como um fator, então, necessário para o desenvolvimento do Brasil. Essa era uma espécie de uma mentalidade épica, né, ou da época. Então, a elite social e a política brasileira passaram a considerar como certo que o país não se desenvolvia porque sua população, né, a causa era porque a população brasileira era composta de negros e mestiços. Aí já vem uma interpretação distorcida de que isso era justamente o fator pelo qual o país não progredia. Uma concepção meramente discriminatória, preconceituosa e, se a gente analisar hoje, de grande ignorância, né? Mas vamos lá, tentando entender a partir dessa aula, a imigração não era considerada somente um meio, então, de suprir a mão de obra necessária à lavoura ou de colonizar o território nacional, coberto por matas virgens, mas também com um meio de melhorar a população brasileira pelo aumento da quantidade de europeus. Então, olha só, alunos, como que era a mentalidade ali em meados do século XIX, em que se acreditava que um branqueamento da população iria trazer o progresso da sociedade. Então, essa ideia de uma abertura para o imigrante não era só para ele vir trazer a sua mão de obra, trazer suas técnicas e o seu conhecimento, mas também trazer a sua cor, sua genética, suas características, porque eles acreditavam que quanto mais europeu aqui no país, mais o país iria se desenvolver. Por quê? Porque era uma raça superior, né, com mais capacidade de desenvolver
a própria sociedade em vários aspectos, econômico, político, estrutural, enfim. Olha só a mentalidade que se construiu naquela época. Então é a partir disso que a gente está discutindo nessa aula de hoje a ideia do racismo no Brasil, né, como uma invenção perversa e que tem consequência até hoje. Se a gente analisar, a gente ainda vive um certo racismo estrutural e que é, por vezes, alimentado em muitas mentalidades, em muitos grupos e até mesmo, às vezes, dentro da própria família, tem um ou outro que tem uma visão mais assim de branqueamento ou de que determinada raça é inferior e a dele é superior, ou que a sua cultura é melhor que a do outro. Isso daí são resquícios do passado que nós fomos ensinados, doutrinados e, vamos dizer assim, acreditamos nessas verdades. E a sociologia nos coloca em questionamento para a gente desconstruir algumas visões distorcidas e que só levam a gente excluir as outras pessoas, né? E ao invés de ter atitudes humanas, a gente agirmos desumanamente. Então, um pouco disso que a gente vai estudar nessa semana, alunos. Desde já agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.